Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, nessa entrevista que ele está trazendo com o diabo, onde ele garante que ele tirou aqui informações dele tão importantes que vão fazer com que até o final desse livro nós possamos ser mais espertos do que ele. Ele diz que ele arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, porque ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas, que é onde ele diz que ele vive. Ele explica aqui, super interessante, quem é ele, porque ele disse que ele não é essa besta de rabo pontudo, chifrudo, que se costuma pensar que ele seja, que ele é energia negativa, ele é a parte negativa do átomo. E aqui nessa realidade dual, nessa realidade do relativo, onde nada é absoluto, tudo tem a sua contrapartida, tudo é composto, é feito de átomo. E aí então ele diz que é isso, é energia, que tudo é energia vibrando mais ou menos, e por isso parece que é matéria, que é sólido. Ali nos experimentos da mecânica quântica, que eu aprendi ali com o professor Hélio Couto, aquela da dupla fenda, onde ele passa então como átomo, ou como onda ou como partícula, ou seja, depende do observador, e também é disso que depende como é que a gente vai estar, por quem é que a gente vai estar se deixando guiar nessa vida, se é pela nossa centelha divina, que ele chama aqui do nosso outro eu, ou é pelo diabo, que então ele diz que depende daquilo que a gente esteja fomentando na nossa mente, no nosso íntimo, pois ele diz que nós temos duas entidades, todos nós temos duas entidades dentro de nós, que ele chama do nosso maior amigo e nosso maior inimigo. Isso ele diz ali no livro Pense e Enriqueça, que eu fiz uma série antes desse, eu deixo aqui para você ver se quiser, que é o livro mais, o carro-chefe dele. É o livro mais importante, acredito, do Napoleão Hill. Então ele diz que essas duas entidades, o nosso maior inimigo, ele é alimentado pelo medo, e o nosso maior amigo, ele é alimentado pela fé. Então ele diz que depende da gente, então como é que a gente está vibrando, para saber qual é a alimentação que a gente vai estar dando, né? Qual dos dois, já tem uma outra analogia que fala do lobo e do cordeiro também, depende de quem é que a gente está alimentando em nós, para saber como é que vai ser a nossa vida, e como é que a gente alimenta, de acordo com os nossos pensamentos. Se a gente está alimentando pensamentos negativos, e a gente também está sempre ali sofrendo com o passado, temendo o futuro, e não sendo agradecido, acredito também. Acredito não, com certeza. A Rhonda Byrne, ela fala bem disso ali no livro A Magia. Eu fiz uma série também, eu deixo se quiser ver. Ela usa aquela frase bíblica de que ao que muito tem, mais lhe será dado, ao que pouco tem, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. E ela diz que aí faltou essa palavrinha mágica, gratidão. Ao que muito tem, gratidão, mais lhe será dado. Ao que pouco tem, gratidão, até o pouco que tem, lhe será tirado. E não é aquela gratidão pelo que já está ali, a gente está com a coisa já na mão e a gente agradece. É aquela gratidão que vem da fé mesmo. Aquela gratidão que faz com que a gente agradeça por aquilo que a gente não está palpável ainda. Mas se isso aqui é uma realidade onde o que está embaixo é como o que está em cima, como dizem os princípios herméticos, então o que a gente está desejando já está manifestado. Então, se a gente agradece, é como eu ouvi da Beth Russo dizendo, agradece que a graça desce. Então é como se fosse isso fosse aquela coisa naquela descarga de puxar a cordinha, que a gente tem que puxar para que a água venha, não é? Mais ou menos isso. A gente tem que agradecer para que então a graça, aquilo que a gente está buscando, se atualize. Mas é óbvio que tudo isso depende daquilo que a gente esteja pensando, de onde é que a gente está vibrando, não é? É dessa forma que eu entendo, e porque aí dá para entender que ele diz que então ele existe, mas ele só tem ação, ele só pode agir, só pode
acabar com a nossa vida, fazer com que a gente fique no sofrimento do início ao fim, na falta e na escassez do início ao fim, só se ele estiver presente, sendo alimentado pelo medo na nossa mente. E aí o Napoleão Hill diz aqui também que qualquer um de nós pode vencê-lo, que ele iria explicar nesse livro como que qualquer um de nós poderia vencê-lo, pois esse livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. Se a nossa mente é a casa dele e nós na nossa vida, que faz com que tudo seja, que tem todo... que é primordial para que a gente tenha, que a gente entre em fase com todo e tenha a vida grandiosa e atualize a vida grandiosa que já está manifestada para a gente. Então, o mais importante que a gente deve saber, então, é como funciona a nossa mente, né? E aí a gente pode até pensar, mas eu sei como funciona, mas aí na verdade a gente não sabe nem quem somos nós, porque o professor Hélio Couto diz que isso é básico. Ele diz que a gente devia sair assim com um caderninho assim, perguntando para todo mundo: você sabe quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou e o que é isso aqui? Não sei. Passa para o próximo. Você sabe quem sou eu? Sabe, perguntando, e perguntas trazem consciência, as perguntas abrem a infinitas possibilidades. Eu vi uma pessoa que fez uma experiência de EQM várias e várias vezes, uma pessoa que faz viagens astrais, que sai do corpo várias vezes, que vai estudar em outros locais, ela falando também da importância da pergunta, e a vida está aí para responder. Catherine Ponder, no livro dela, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu fiz também uma série, deixo aqui se você quiser ver, uma das frases que ela tem lá no capítulo das repetições, dos decretos que ela passa, ela trouxe essa frase, é meu destino divino ser bem-sucedido e Deus tem todo o interesse em me ajudar, eu reclamo essa ajuda agora. Então, como é que a gente pode tá pedindo ajuda, então, se a gente não entendeu, se a gente não pedir, se a gente não entendeu não, se a gente não pedir, Deus está aí todo pronto para nos ajudar, mas a gente tem que abrir a boca e perguntar: então, verdade, quem sou eu? Quem sou eu? E aí a gente entendendo quem nós somos e usando esse livro aqui para entender como funciona a nossa mente, lá no livro Pensa e Enriqueça ele fala como funciona o cérebro, ele traz um capítulo só sobre isso. E aí ele diz aqui também que quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus, porque a gente sempre tem reserva, né? Quem que quer saber o que o diabo está dizendo? Um livro que traz uma entrevista com ele, eu estou passando longe. Mas se diz que a gente vai, no final a gente vai saber mais sobre Deus, porque ele teve a ousadia de dizer que quem acredita nele é porque não conhece Deus. Eu achei isso assim, achei que aí ele apertou muito os nossos botões, os nossos não, o Dr. Haroldo Dutra Dias já disse lá que nós é muita gente, então apertou muito os meus botões. Como não conheço Deus? Que isso? Só porque eu penso que Deus é ciumento e vingativo? Então, né, nessa época, sim, quando me foi apresentado Deus dessa forma, eu tinha muito medo do diabo. Então, é super interessante a gente, então, deixando partir o medo para que o ritmo hipnótico não transforme os nossos pensamentos negativos em realidade, que é o que ele está dizendo aqui no resumo, aqui na parte final. Nós fizemos os 12 capítulos, vocês já viram aí os 12 capítulos, onde ele fala bastante do ritmo hipnótico, e aqui ele mostrando na prática, ele mostra como o ex-presidente norte-americano Roosevelt, com o Franklin Roosevelt, como ele conseguiu ter toda a nação do lado dele, porque ele conseguiu fazer com que eles saíssem do medo e fosse para a prosperidade em vez da crise, nessa época de crise, e logo depois, no segundo mandato, ele já ficou alienado, ele se alienou, ou seja, ele alimentou o hábito da alienação, e aí ele foi ele diz assim, depois de ter trazido essa história, ele diz: pôde-se ver claramente o funcionamento da alienação e da não alienação
alcançando um pico por meio do poder do ritmo hipnótico e do tempo. E aqui ele fala em pico. Eu lembro do livro do Spencer Johnson, Os Picos e Vales, que eu fiz também uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, que ele diz que nessa vida do relativo, nessa realidade dual, há picos e vales, é normal. Porém, se a gente ficar, como o presidente Roosevelt fez aqui, ficar indo do pico para o vale, do pico para o vale, do pico para o vale, a gente vai perder muito tempo. Então, observando tudo que ele disse aqui, observando o que o Spencer Johnson diz lá no livro dele, só para citar só esses dois, tem muitos outros que trazem também coisas para que a gente possa estar meditando e estar saindo, estar encontrando. Aí, observando essas coisas, a gente encontra o equilíbrio, e é nesse equilíbrio, então, que a gente acessa a nossa centelha divina, que a gente tem aquela comunicação direta com o nosso outro eu, como ele chama aqui, que ele mostra ali no início do livro, vocês já viram, quando ele, então, apesar de ter passado por muitos percalços, ele entendeu que o fracasso não era definitivo e ficou firme ali, não deixou e usou o ritmo hipnótico a favor dele, tendo pensamentos positivos, e aí a centelha divina dele guiou a vida dele da forma mais fácil e tranquila e agradável. Ele diz lá no livro Pensa e Enriqueça também que quando a gente domina o sexto sentido, é uma das formas da gente estar se entrando em total contato com o nosso outro eu, nossa centelha divina, e que aí esse nosso outro eu, ele nos avisa quando há uma oportunidade, há tempo da gente aproveitar, e nos previne quando há um perigo, há tempo da gente se safar, da gente evitar. Então é aí que a gente conseguiu então sair dessa roda de Sansara entre pico e vale, pico e vale, pico e vale, e a gente encontrou o equilíbrio que leva de volta para casa. Tá bom, gente? Vamos continuar lendo então o resumo aqui. Ele então, depois de ter contado ali, falado sobre Thomas Edison, Thomas Edison não, Henry Ford e o presidente norte-americano, ex-presidente norte-americano Franklin Roosevelt. Então vamos ver o que ele vai contar aqui nessa continuação. Em toda a minha vida, o diabo teve uma dramática história para contar sobre os seus negócios comigo. Ele me viu me alienar e me desalienar em oportunidades de negócios que muitos teriam dado tudo o que tinham para ter. E aqui eu acredito que é ali quando ele conta, quando ele estava ali meio perdido, ele abria negócios que trazia muito sucesso, de repente ele não queria mais, ele perdia tudo, ele ficou realmente ali indo do pico para o vale, subindo e descendo, alienando e se desalienando. Ele viu eu me alienar na minha política de relacionamento com os outros, particularmente na minha falta de cautela nos negócios. A circunstância que me salvou do controle fatal da lei do ritmo hipnótico foi a definição de propósito com a qual finalmente dediquei toda a minha vida para a organização de uma filosofia de realização pessoal orientada para o sucesso. Então, ele está falando ali da pesquisa que ele fez, que resultou no livro Pensa e Enriqueça, porque foi nesse momento, logo depois dele ter feito toda essa pesquisa, que ele ficou ali totalmente perdido. Ele conta, ele não conseguia estar aplicando o que ele trouxe, o que ele descobriu, o que ele ensinou para os outros na própria vida. Alienei-me em algum momento ou outro, em pequenas ações e decisões, mas a minha alienação foi anulada pelo meu propósito maior, que era o suficiente para restaurar a minha coragem e colocar-me no caminho da busca do conhecimento em todas as pequenas derrotas. Então aí, a coisa que aconteceu ali com o Roosevelt foi diferente. Ele tinha conseguido se desalienar e ele se realienou porque ele passou para não definição de propósito. E aí ele teve o hábito da não definição de propósito. Ele diz que isso é o que o ajuda, porque aí a lei
do ritmo hipnótico transforma isso em realidade, aí ele pega o comando. E já aqui com o próprio Napoleão Hill, ele dizendo que o que o salvou de se continuar alienado ao diabo foi exatamente ter essa definição de propósito. O propósito maior dele era estar escrevendo essa filosofia de sucesso, de realização pessoal, orientada para o sucesso, que ele buscava fazer não para ele simplesmente, mas para milhões de pessoas, e foi o que aconteceu com o livro Pense e Enriqueça. Aprendi alguma coisa da natureza danosa do hábito da alienação enquanto estava engajado em analisar mais de 25 mil pessoas na conexão com a organização da lei do sucesso. Essas análises mostraram que somente 2 de cada 100 pessoas têm um objetivo definido na vida. As outras 98 foram pegas pelo hábito da alienação. Parece-me mais do que uma coincidência que minhas análises claramente corroboraram as afirmações do diabo de que ele controla 98 de cada 100 pessoas devido justamente ao hábito da alienação. Ali então ele confirmando que o diabo, apesar de ter tanto medo da verdade, ele disse que o medo dele é da verdade. Então, se tem uma coisa também que com a qual nós podemos combatê-lo é com a verdade. E aí porque ele declarou aqui que só 2% da população planetária não está alienada a ele. E aí o Napoleão Hill trazendo a confirmação, ele diz que dessas 25 mil pessoas que ele estudou na organização dessa lei do sucesso, na organização do que resultou no livro Pense e Enriqueça, apenas 2 de cada 100 pessoas então tinham um objetivo definido na vida, ou seja, tinha a definição de propósito, que ele diz que é o básico para que a gente não se aliene. Olhando para o passado e analisando a minha própria carreira, posso ver claramente que eu poderia ter evitado a maioria das derrotas temporárias com as quais me deparei se eu tivesse naquele momento seguido um plano para a obtenção do meu maior propósito na vida. Então, olha aí, ele acredita até que podia ter sido melhor, ele conseguiu, mas ele disse que ele poderia ter evitado a maioria das derrotas, ele não precisava ter descido tantas vezes no vale se ele tivesse, naquele momento, se ele tivesse um plano para a obtenção do maior propósito da vida dele. Foi um momento que ele ficou ali meio perdido mesmo, ele já tinha feito a pesquisa, mas ele ainda não tinha o plano. Da minha experiência de ter analisado os problemas de mais de 5 mil famílias, sei definitivamente que a maioria das pessoas casadas que se desarmonizam umas com as outras o fazem devido ao acúmulo de um grande número de pequenas circunstâncias no casamento, as quais poderiam ter sido esclarecidas e contornadas no momento em que foram criadas, se houvesse uma política definida para fazê-lo. Elas não vivem a vida de casal com definição de propósito. Ou seja, aqui ele trazendo uma outra coisa que o diabo bateu bastante, que foi essa relação cônjuge, com aquela pessoa mais próxima, com aquela pessoa com quem a gente casa, então. E aí ele diz, porque é um negócio também, há que se ter uma definição de propósito, como ele está dizendo aqui, também para isso. E eu acredito, na minha forma de pensar, pelo menos era uma coisa assim, que pronto, casou, já ia continuando, que a vida ia fazendo, mas não, é um negócio, a gente tem que estar ali também com a definição de propósito, senão descamba, é isso que ele está dizendo, que aí pequenas circunstâncias que poderiam ser esclarecidas e contornadas acabam sendo problemas que se tornam incontornáveis, e aí por isso esse grande número de pessoas que depois então de algum tempo acabam se separando, né? Assim a história é feita desde o princípio dos tempos. O homem que tem um plano mais definido, com propósito e força, caminha para a vitória.
Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados. Ele já disse ali no decorrer do livro que os não alienados acabam então meio que liderando, meio que, como que diz, estando mesmo ali por cima dos alienados. A resposta não é difícil de encontrar, não há necessidade de olhar para o céu para encontrá-la. Da minha parte, eu preferiria procurar a resposta no diabo, porque ele me contaria rapidamente que a vitória vai para as pessoas que sabem o que querem e que estão determinadas a consegui-lo. Elas dominaram o hábito da alienação. Elas têm políticas definidas, planos definidos e objetivos definidos. A oposição delas, que muitas vezes está em número maior, não tem chance alguma contra elas. Porque a oposição não tem um plano, nem um propósito e também não tem uma política, exceto a de alienar-se, esperando que alguma coisa possa vir de algum lugar para ajudá-las. Ou seja, ele mostrando então aqui por que é que essa liderança, os que correm para o homem que tem um plano mais definido com propósito e força caminha para a vitória, e os outros acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados, porque eles têm o propósito, eles têm o plano e eles têm uma política de execução. Naquelas 3 breves frases, você tem todas as informações necessárias para distinguir com clareza a diferença entre o sucesso e o fracasso, a força e a falta dela. Chegamos agora perto do fim da nossa visita por meio deste livro. Se fôssemos tentar colocar em apenas uma frase a coisa mais importante que eu tentei expressar nesse livro, seria algo do tipo: os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos por meio da definição de propósito, amparada por planos definidos com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo. Aqui então ele trouxe o resumo, gente. Digamos então que a gente fosse, tem gente que fala, se você saísse dessa palestra entendendo só isso, se eu tiver feito você entender isso, já vai ter valido a pena. Então, olha, ainda digamos que a gente possa ter pensado que foi meio complexo o que ele diz aqui, não deu para entender direito, então ele, resumindo aqui, os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos, ou seja, os nossos desejos eles podem se realizar, eles podem se atualizar, já que eles já estão plasmados, já que eles já estão manifestados no plano mental. Aí eles podem então, a gente pode estar então, como que diz, cocriando com Deus por meio da definição de propósito, amparada por planos definidos, com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo, porque é aquela coisa, a gente tem livre-arbítrio. Deus está experienciando através da gente, mas Ele nos deu livre-arbítrio. Então, se a gente fica ali sem definição nenhuma, a gente está naquela vida me leva, a vida leva eu, deixa a vida me levar, assim é mais fácil. Então, ele vai ficando frustrado, acredito, mas ele não pode sair e fazer por nós. A gente tem o que nos cabe, então, é ter a definição de propósito amparada por planos definidos, e aí a gente tem a cooperação natural da lei do ritmo hipnótico e do tempo, porque como ele disse, quando ele explicou bem a lei do ritmo hipnótico, ela não distingue, ela não ajuda esse ou aquele, ela simplesmente transforma em realidade aquilo que a gente está virando ali na nossa mente, aquilo que a gente está fomentando, aquilo que a gente está alimentando ali na nossa mente. Por isso tão importante saber o que é que a gente está pensando. Tão importante saber se a gente está acolhendo o pensamento negativo e se identificando com ele, indo, sofrendo o passado, e assim a gente está perdendo a vida, porque só acontece, só há luz no presente. E também estando no presente e cultivando pensamentos positivos. Como disse a Catharine Ponder, ali também no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade,
Não sei se eu já falei dele aqui. Se não falei, eu deixo aqui. Eu fiz uma série também, deixo para você ver também se quiser. Que ela fala então disso de que há pó de ouro no ar para todos e que a forma de experienciar os resultados dourados na nossa vida, ou seja, a forma de fazer cumprir o destino divino da nossa vida, que é ser bem-sucedido em todos os setores, é ser o guardião da nossa mente, é estar decidida e deliberadamente como o guardião, como é ser então o capitão da nossa alma, senhor e senhora do nosso destino, capitães da nossa alma, ou seja, tá ali sendo aquele que vê o pensamento negativo, ele chega, a gente não se identifica com ele passa, vai embora, e o que a gente se identifica, aquilo que a gente mantém, aquilo que a gente alimenta são os pensamentos positivos, decidida e deliberadamente ali na nossa mente, e aí Deus ajuda. A lei natural do ritmo hipnótico transforma isso em realidade. Aí você tem a fase positiva da filosofia de realização pessoal que eu tentei descrever neste livro com o máximo de brevidade e simplicidade. Se você expandir a filosofia com o propósito de adaptá-la às circunstâncias da vida, verá que ela é tão grande quanto a vida em si mesma, que ela cobre todos os relacionamentos humanos, todos os pensamentos humanos, objetivos e também desejos. Ou seja, é uma filosofia que é para tudo que ele traz aqui. Manter a definição de propósito em todo. Ele falou aqui do casamento, nos negócios, em tudo que a gente quiser. A gente tem que estar decidido, a gente tem que estar em pé, a gente tem que estar ali. Nós somos a gente que está no comando, a gente tem que comandar. Não pode delegar, senão a gente se aliena e pronto, alienou a mente, perdeu a oportunidade de estar vivendo a grandiosa vida que Deus está sonhando para a gente. Acho que é isso que ele está dizendo. Então aqui estamos, no final da mais estranha de todos as milhares de entrevistas que fiz com as maiores personalidades por um período de mais de 50 anos de trabalho na minha procura pelas verdades da vida que levam à felicidade e à segurança econômica. Porque ele deixou claro nesse e também no Pensa em Riqueza que a riqueza que ele está trazendo aqui, essa filosofia que ele buscou, não é para a riqueza financeira, não é só para ter dinheiro, como ele está dizendo aqui, que levam a felicidade e a segurança econômica, a felicidade em todos os setores. É meu destino divino ser bem-sucedido em todos os setores. É estranho, no entanto, que após ter tido a cooperação ativa de homens como Carnegie, Edison e Ford, eu tenha sido compelido finalmente a ir até o diabo para encontrar um conhecimento prático do maior de todos os princípios revelados na minha procura pela verdade. E aqui, gente, ele diz que esse livro dele não foi fácil para ser lançado, ele ficou muito tempo, olha aqui, extremamente provocativo, cativante e profundo. Ele escreveu esse livro em 1938, logo após o lançamento do Pensa em Riqueza, mas o manuscrito do Mais Esperto que o Diabo ficou escondido e o lançamento dele não foi autorizado porque foi considerado muito controverso pela própria família dele, os amigos, os conselheiros e principalmente pelos irmãos da igreja. E é legal porque a gente podia estar pensando assim, para ir lá, para entrevistar o diabo, deve ser uma pessoa que é ateia, não sei o quê, mas não, ele tinha uma religião, ele tinha irmãos da igreja e ainda assim, apesar de ter tido a cooperação dessas grandes mentes, desses grandes homens que ele cita aqui, ele foi compelido então a ir encontrar um conhecimento prático do maior de todos os princípios revelados na procura dele pela verdade, exatamente com ele, com o diabo. Como é estranho que eu tenha sido forçado a experimentar a pobreza, o fracasso e a adversidade em centenas de formas antes de ter tido o privilégio de entender e utilizar a lei da natureza que neutraliza essas armas e as elimina do nosso caminho.
Mas o mais estranho de toda esta dramática experiência que a vida me proporcionou é a simplicidade da lei pela qual, se eu a tivesse entendido, poderia ter transmutado meus desejos de forma substancial, sem ter de me submeter tantos anos a períodos de miséria e dureza. Então aqui ele voltando ali no passado e vendo que ele foi forçado a experimentar a pobreza, o fracasso e a adversidade, mas eu acredito que em centenas de formas ele diz, antes de ter tido o privilégio de entender e utilizar a lei da natureza que neutraliza essas armas e as elimina do nosso caminho. Mas eu acredito que isso foi com um propósito maior, foi para que ele pudesse testemunhar, testificar, assim, é verdade, não é achismo. Quando ele diz que há uma semente de êxito em toda a diversidade, uma semente equivalente, ele comprova aqui, pelo que ele viveu, pelo que ele próprio passou. E só assim ele tem cacife para ir entrevistar o diabo e trazer isso como sendo a verdade nessa realidade dual, onde cada um tem a sua, como sendo a verdade de que nós temos poder para transformar a nossa vida, mas de dentro para fora, transformando nossos pensamentos. Eu enxergo agora, no final da minha entrevista com o diabo, que eu estava carregando os meus próprios, que eu estava carregando em meus próprios bolsos os fósforos com os quais o fogo da adversidade estava me queimando. Aí, a gente falando de forma figurada, quando a gente está alimentando o pensamento negativo, nós estamos plantando sofrimento, plantando arrependimento, plantando coisa que não vai trazer a felicidade que a gente está buscando, que todos nós ansiamos nessa passagem como seres humanos, não é? E vejo também que a água com a qual esse fogo poderia ter sido extinguido estava em grande abundância, sempre disponível, esperando pelo meu comando. Aí, gente, olha aqui, ele falando meio metaforicamente, mas para a gente dá para entender claramente, depois de tudo que a gente leu disso. Então ele estava carregando nos próprios bolsos os fósforos com o qual o fogo da adversidade estava queimando ele. E ele, sem saber que a água para apagar esse fogo estava disponível em abundância, esperando pelo comando. A coisa da frase que eu acabei de ler também da Catherine Ponder, é meu destino divino ser bem sucedido, e Deus tem todo interesse em me ajudar, mas se eu estou ali no cantinho da vítima e só acontece comigo, eu sou vítima, não dá certo mesmo, por mais que eu faça, eu estou fazendo tudo certinho, não dá certo, são os outros que não gostam de mim, então eu também só tô sentindo inveja do outro também, o que ele quer fazer, que ele está fazendo, que eu quero fazer também. Eu não quero ter o meu próprio, a minha própria definição de propósito, coisas desse tipo, é que segura a gente. Deus, enquanto a gente estiver nessa atitude, Deus não vem bater no nosso ombro, olha aqui a água para você apagar o fogo que você está queimando sua vida, não. Mas assim que a gente abre, eu vi hoje um vídeo que uma pessoa fala de... eu esqueci o nome dela agora. A Louise Hay, ela tem um livro, acredito que eu vou fazer também, acabei de acabei de repensar nele novamente, já que eu estou terminando esse, mas não sei ainda como é que vai ser. Ela tem um livro que são 21 dias para curar sua vida, que tem aquele Ame-se, Cure Sua Vida, que foi um dos primeiros que eu li dela. E ela dá vários exercícios no espelho, e essa pessoa fala para a gente chegar de manhã no espelho e dizer o que eu posso fazer de melhor para você hoje, se olhando nos olhos, e depois fazer o bate aqui, assim, com o espelho. Ela diz que só esse gesto já faz com que
com que mude. Então é aquela coisa da gente tá buscando, a gente está dando o comando, a gente está pedindo, a gente está dizendo: eu não sou mais a criança aprendiz, eu sou a presença mestra que alcançou plena estatura, então agora eu falo e ordeno com a autoridade dessa presença mestra que eu sou, que a partir de agora eu aceito apenas a perfeição manifestada na minha existência. Esse exemplo é do livro de ouro de Saint-Germain, do livro de ouro de Saint-Germain, falando de usar a presença eu sou dessa forma. E porque enquanto a gente não levantar a cabeça, pelo menos para pedir ajuda, eu acredito que ela não venha, e não porque Deus quer nos ver sofrendo, é porque a gente tem um livre-arbítrio, o jogo é desse jeito. Procurei pela pedra filosofal com a qual o fracasso pode ser convertido em sucesso somente para aprender que tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados das forças evolucionárias do nosso dia a dia, por meio dos quais os pensamentos dominantes são costurados ponto a ponto e transformados nas coisas que queremos ou nas coisas que não queremos, de acordo com a natureza desses pensamentos. Nós somos o que somos e estamos onde estamos por causa do que pensamos. Nós somos o que somos enquanto seres humanos, porque nós somos seres infinitos divinos. Mas nessa passagem que nós estamos em trânsito, como diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, aqui nessa realidade do dual, nessa realidade do relativo, nós somos o que somos e estamos onde estamos por causa do que pensamos. Infelizmente, eu não entendi essa verdade no momento em que alcancei a idade da razão, porque se a tivesse entendido, teria sido capaz de desviar dos obstáculos que fui forçado a pular enquanto caminhava no vale da sombra da vida. Aí ele falando do vale, enquanto a gente está ali no vale, e o Spencer Johnson explica ali no livro dele, Picos e Vales, que eu já citei, eu deixo aqui, se não deixei ainda, eu deixo aqui para você ver, que ele explica como é que faz para ficar menos tempo no vale. Então ele dizendo que se ele soubesse, tivesse entendido essa verdade, então ele teria ficado menos tempo no vale de sombra da vida. A história da minha entrevista com o diabo agora está em suas mãos. Os benefícios que você receberá dela serão da exata proporção do pensamento que ela inspira em você. Para beneficiar-se da leitura desta entrevista, você precisa concordar com cada porção dela. Ou seja, se você, depois de ter chegado aqui, se eu, depois de ter chegado aqui, eu estiver pensando: mas não pode ser desse jeito não, imagina... De jeito nenhum, o diabo existe mesmo e vai levar aqueles que são maus, que não seguem os dogmas que eu sigo, para o inferno mesmo, e é assim que está certo. Deus é bom até certo ponto, aquele que não entendeu realmente o que pode fazer, ele explicou que era assim, vai ficar mesmo sofrendo no fogo do inferno eternamente, só para dar um exemplo. Então aí... Ele já está dizendo que tá meio equivocado, não vai fazer efeito então, porque para beneficiar-se da leitura desta entrevista, eu acredito, para beneficiar-se da energia desse livro, então o que ele disse ali no início, que qualquer um poderia ser mais esperto que o diabo, e ser mais esperto que o diabo significa se livrar do medo e viver a vida plena, na abundância em todos os setores que Deus está sonhando para a gente, entrar em fase com o todo, realmente entregar as chaves da nossa mente, entregar as rédeas do nosso destino para a nossa centelha divina que nos guia. Aí então ele disse, se ficou alguma coisa ainda que a gente acredita que não é, pelo menos é essa a verdade dele, a minha concorda com a dele, mas é cada um com a sua verdade também, cada um capta quando capta, mas de acordo com o que ele está explicando aqui, com o que que ressona com o que eu penso também, você precisa concordar com cada porção disso que ele está dizendo aqui para que funcione para você. Você somente tem que pensar em chegar às próprias conclusões em relação a cada parte dessa entrevista. O quão razoável ela é? Você é o juiz, o jurado e o advogado, tanto da defesa quanto da acusação. Se você não vencer seu caso, a perda e a causa da perda serão somente suas. Nossa!
Amei a forma como ele apresentou, meu Deus, e ele apresenta assim, dessa forma grandiosa, dá para entender tão bem, e no fim ele lava as mãos, porque é aquela coisa realmente, cada um capta na hora que tiver que captar, e é desse jeito, e é natural assim, porque no livro O Caibalion, tem uma passagem que diz que há pessoas para as quais a gente acredita poderes de santos, para os quais a gente até reza, que já passaram por aqui, todo mundo passou por aqui. O livro que eu vou fazer depois do Boa Nova, no final de semana, que é a vida do Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, há 2000 anos, quando ele era um senador romano que estava ali totalmente perdido, indo do pico para o vale, ficando muito tempo no vale, sem entender nada, metendo os pés pelas mãos, exatamente como nós estamos, ou já fizemos, e 2000 anos depois ele já era um mentor de Chico Xavier, que aí a gente avalia mais ou menos o quão grande, o quanto a luz dele iluminou, cresceu mais, aumentou mais pelo tamanho de Chico Xavier. A pessoa que ficou do outro lado tem que ter o equivalente, tinha que estar no equivalente da altura dele. E também não demorou 2000 anos, porque logo em seguida há 2000 anos tem 50 anos depois, quando ele já vem novamente, dessa vez ele já é um escravo, e dessa vez já está aquela coisa, ele já está experienciando a taça de fel, que até ali mesmo no final há 2000 anos, quando ele era o próprio senador romano, ele já começou. É como também ali o Paulo Estevão na conversão de Paulo de Tarso também. Então, gente, só para dizer que é isso, os livros, como que diz, os manuais de instrução, eles estão aí, de como viver, de como estar fazendo essa travessia nesse vale de luz e sombra, estando muito mais na luz do que na sombra, estando muito mais no equilíbrio do que no vale, e como entregar a nossa vida nas mãos da nossa centelha, claro, continuando sendo nós o capitão da nossa alma, o Senhor e Senhora do nosso destino, porém sendo guiados pela nossa centelha. Então, isso para cada um vai chegando no momento que for, mas eu espero sinceramente que você que acompanhou, você que chegou até aqui, não acabou ainda. Esse foi o final do resumo, mas depois ele traz o epílogo, que eu vou ler também para vocês no próximo vídeo, tá bom? E eu espero sinceramente que você que veio comigo até aqui já esteja experienciando os resultados dourados dessa quantidade de pó de ouro que tem nesse livro aqui do Napoleão Hill, plagiando um pouco a Catherine Ponder no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Então, tá, eu espero realmente contar com você para o último vídeo, então, para a gente fechar com chave de ouro esse livro grandioso do Napoleão Hill, onde ele deixa claro que só depende da gente estar conseguindo ser mais esperto que o diabo. Tá bom? E assim tá transformando a nossa vida, co-criando com Deus a vida grandiosa e gloriosa que Ele está sonhando para todos nós. Aí então eu agradeço muito você que veio até aqui. Se você conhecer alguém que vai gostar de ouvir sobre esse livro, de conhecer esse livro, passa para ela. Se for leve para você também, deixa uma mensagem aqui para mim dizendo o que você achou do livro. Se inscreve no canal se você quiser também, deixa sua curtida. Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida, tá? Então eu te espero para o próximo e último vídeo. Obrigada, tchau!